No episódio de hoje você vai testemunhar um dos dias mais impressionantes, trágicos e misteriosos da história humana. Vamos viajar até o ano 79 d.C., ao coração do Império Romano, para acompanhar, passo a passo, o instante exato em que a cidade de Pompeia deixou de existir. Este é um relato de vidas interrompidas, de uma civilização congelada no tempo, um momento que a própria natureza transformou em memorial eterno. Agora, respire fundo, porque neste vídeo você vai viver o dia em que o tempo parou. Imagine acordar em uma manhã comum. O sol nascendo sobre o Golfo de Nápoles, o cheiro de pão fresco vindo das padarias, comerciantes abrindo suas lojas, crianças correndo pelas ruas estreitas. Pompeia vivia seu cotidiano vibrante, colorido, barulhento. Mas naquela manhã, algo estava errado. Pequenos tremores balançavam objetos dentro das casas. Cães uivavam sem motivo aparente. A água dos poços borbulhava. O ar parecia mais pesado, denso, sufocante. Ninguém sabia, mas em poucas horas o vulcão Vesúvio iria transformar aquela cidade em um retrato eterno da tragédia humana. E nós vamos reconstruir esse dia, minuto a minuto. O dia começou quente, muito quente. Às 7 horas da manhã, as pessoas saíam para seus afazeres, para comprar frutas, peixe fresco e vinho no mercado. Já às 8 horas, os termômetros improvisados dos romanos, que eram simples recipientes de bronze, indicavam temperaturas muito acima do normal para aquela época do ano. Tremores leves, que antes eram só uma curiosidade, começaram a se intensificar. Estalos estranhos vinham do chão como se a terra estivesse se quebrando sob os pés. Os pássaros que sempre cantavam nas árvores simplesmente desapareceram do céu. Mas ninguém fugiu. Por quê? Porque os moradores de Pompeia estavam acostumados a terremotos. A região sempre foi geologicamente instável, e por isso, eles ignoraram o aviso. Achavam que era só mais um dia de tremores, como tantos outros, um erro fatal. Às 11 horas e 45 minutos da manhã, uma explosão profunda, abafada, sacudiu a cidade com violência. Era como o rugido de um deus antigo despertando de seu sono milenar. Uma coluna gigantesca de rocha quente, cinzas e gases tóxicos arrebentou o topo do Vesúvio, subindo mais de 20 quilômetros no céu em questão de minutos. Testemunhas da época, que viram a erupção de longe, descreveram a nuvem como um pinheiro petrificado, crescendo rápido demais para ser real, com um tronco imenso e uma copa que se espalhava pelo céu. A escuridão começou ali. O dia virou noite. Assim que a nuvem colossal começou a se espalhar, uma chuva de pedras vulcânicas, chamadas de lapilli, caiu sobre Pompeia. No começo eram pequenas, como se fossem pedrinhas de granizo, mas em minutos se tornaram pesadas, afiadas, destrutivas, algumas do tamanho de punhos. Telhados começaram a desabar sob o peso. Casas inteiras ruíam. Cavalos, assustados com o barulho e a escuridão, enlouqueceram, correndo desgovernados. Os cidadãos corriam pelas ruas em pânico, protegendo as cabeças com o que encontravam: almofadas, tábuas de madeira, vasos de cerâmica. O ar ficou tão carregado de poeira que respirar ardia os pulmões. Os olhos lacrimejavam sem parar. Era um inferno de cinzas e rochas. Por volta das 2 horas da tarde, os primeiros mortos surgiram. Pessoas atingidas por telhas que caíam, blocos de pedra e destroços de construções. As ruas, antes cheias de vida, estavam agora lotadas de gente desesperada procurando uma saída, uma rota de fuga. Mas para onde correr? O porto estava sendo bombardeado por pedras, o céu estava negro e o chão tremia sem parar. Mas o pior ainda estava por vir. Às 4 da tarde, a chuva de pedras-pomes ficou tão densa que o chão da cidade subiu quase 1 metro. As pessoas estavam soterradas até os joelhos, lutando para andar em meio a um mar de detritos vulcânicos. O caos era absoluto. Famílias se separavam na confusão. Gritos ecoavam na escuridão. Às 7 da noite, Pompeia já estava coberta por uma espessa camada de cinzas.
A luz do sol havia desaparecido completamente. A cidade mergulhou em uma noite artificial, total e apavorante. Tochas não iluminavam quase nada. A fumaça era densa demais. Um vento quente, como o sopro de um forno gigantesco, soprava pelas ruas. Dentro das casas que ainda estavam de pé, famílias se reuniam, tentando se proteger. Algumas rezavam para Júpiter, o rei dos deuses. Outras para Vênus, a padroeira de Pompeia. Crianças tremiam de medo, abraçando seus brinquedos, sem entender o que estava acontecendo. E a cada minuto que passava, o Vesúvio cuspia mais e mais destruição. Às 9 da noite, a situação se tornou ainda mais letal. Colunas de fumaça tóxica, mais pesadas que o ar, começaram a rastejar pelos becos, como uma serpente invisível, enchendo os pulmões das pessoas com ácido e poeira fina. Pompeia estava, literalmente, sufocando. E então, entre 1 e 2 horas da manhã, a erupção mudou de fase. A coluna de cinzas no céu, pesada demais para se sustentar, desabou. Uma onda piroclástica, uma mistura mortal de gases superaquecidos a mais de 300 graus Celsius, cinzas e rochas, desceu a encosta do Vesúvio a mais de 100 km por hora. Uma avalanche de fogo e morte. Para quem ainda estava nas ruas, a morte foi instantânea. Para quem estava escondido dentro das casas, esperando o fim da chuva de pedras, foi um último suspiro quente. E depois, o silêncio. Quando os arqueólogos finalmente escavaram a cidade, séculos depois, encontraram os corpos imóveis, na mesma posição em que morreram, preservados por uma camada de cinzas que endureceu como cimento. Mães protegendo seus filhos com o próprio corpo. Soldados no seu posto cobrindo o rosto em um último gesto de defesa. Casais abraçados enfrentando o fim juntos. Escravos acorrentados, sem a menor chance de fuga. A onda piroclástica queimava tudo em segundos e congelava a vida para sempre. Quando o sol nasceu no dia seguinte, a cidade de Pompeia não existia mais. Onde antes havia ruas movimentadas, casas coloridas e vida, agora havia um deserto cinzento e silencioso. Nenhum grito, nenhuma voz, nenhum passo. Apenas o silêncio da morte, sob metros e metros de cinzas. O Vesúvio criou, sem querer, o mais fiel e detalhado retrato da vida romana já encontrado. E é por isso que Pompeia é tão única. Ela não foi simplesmente destruída, ela foi preservada pela morte. Um museu a céu aberto, lacrado pela natureza. Pompeia nos lembra da nossa fragilidade diante da força imprevisível da natureza. E de como, às vezes, é no meio do desastre que a história se torna eterna. Ao desenterrar a cidade, quase 2000 anos depois, os arqueólogos descobriram não apenas ruínas, mas a vida cotidiana. Encontraram pães carbonizados nos fornos, cartas que nunca foram enviadas, cães ainda presos em suas correntes, pinturas vibrantes nas paredes, instrumentos musicais, tudo congelado no instante final. E nós, hoje, só podemos olhar para essas ruínas e tentar imaginar os sons, as emoções, as milhares de vidas que foram interrompidas de forma tão abrupta. Esta é a história de Pompeia, o dia em que o tempo parou. Obrigado por assistir. Se você se interessa por histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos.